Assim diz a palavra do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, é com santo temor e tremor que nos achegamos à presença santa do Senhor e rogamos a tua misericórdia, ó Deus, para ouvirmos a tua voz mais uma vez na instrução da tua palavra. Quem somos nós, ó Deus? Quem sou eu? Quem é este povo que está aqui para, de alguma maneira, ter alguma dignidade, ó Deus, para ouvir a voz do Senhor? Mas nós te damos graças, porque pelos méritos de Cristo, nós adentramos a presença santa do Senhor, no Santo dos Santos, e temos comunhão com o Senhor, e ouvimos a tua voz na palavra. Por isso, ó Deus, mediante o teu Santo Espírito, dirige-nos nessa hora, para que ouçamos, experimentemos e pratiquemos a palavra do Senhor, para a tua honra e glória. É no nome de Jesus que oramos. Amém. O filósofo e teólogo Tio Ben, aquele mesmo, tio do Peter Parker, ele disse que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O tema do capítulo 21, o assunto, na verdade, é voltado para a liderança. Então, pensando nesta frase bem conhecida, liderar envolve grandes responsabilidades e nós sabemos disso na prática da nossa caminhada. Quem aqui já se formou ou está para se formar e não sentiu aquele desespero ao assumir a liderança da turma no ano da formatura? Se você já fez isso, você sabe que é um negócio que mexe com as suas emoções. Você tem que lidar com várias questões da formatura e você é o líder, você é o responsável pela coisa funcionar. Quem aqui nunca sentiu o peso de dormir, se é que você conseguiu dormir, sabendo que na segunda-feira você vai assumir todo o departamento da empresa que você trabalha? Você vai liderar agora uma turma e você vai fazer isso pela primeira vez. Geralmente nem se dorme no dia anterior a um evento como esse. E o que dizer daqueles irmãos que lideram profissões que lidam com questões muito delicadas e se você cometer um erro, ou se alguém da sua equipe cometer um erro, você pode afetar a vida de milhares de pessoas, centenas de pessoas, você pode prejudicar pessoas na área da saúde, na área financeira ou em qualquer outra área. Quantos dos irmãos aqui não lideram, não têm posição de liderança nas empresas e sabem o que é o peso de liderar, de caminhar, conduzindo pessoas e sabem como é difícil ser líder? Liderar tem seu peso e isso é inevitável, meus irmãos. E o capítulo 21 e o capítulo 22, que nós veremos depois, tratam, ou Deus trata diretamente com aqueles que eram os líderes espirituais de Israel, aqueles que lideravam na condução do culto do Antigo Testamento, que eram os sacerdotes e o sumo sacerdote e a descendência deles. O peso da liderança destes homens era maior do que qualquer outra vocação, porque eles literalmente lidavam com estar na presença do Deus Santo, Santo, Santo. Eles estavam lá, literalmente. E nós devemos nos lembrar que o povo não queria nem subir no monte
para ouvir a voz de Deus. Lembrem que quando teve aquele espetáculo no monte de fogo, raios, trovões, o que o povo falou com Moisés? Sobe você, a gente vai ficar aqui. E não porque o povo pediu, lógico, mas por causa do próprio pecado do povo, Deus estabelece mediadores. E entre esses mediadores está Moisés, está Arão e está também os descendentes de Arão, os sacerdotes, está também os levitas para o serviço cultico no tabernáculo e depois no templo. Essa é a liderança que deve se atentar, que deve se separar um pouco mais, talvez, do que o povo de maneira geral, em santidade diante de Deus. É por isso que eles são chamados aqui, primeiro os sacerdotes, depois Deus vai falar direto para Arão, depois para a descendência de Arão, para que eles não se contaminassem e não contaminassem o serviço de culto a Deus. Por isso o tema da mensagem dessa manhã é liderança santificada. O que Deus requer, o que Deus exige dos líderes da liderança santificada. Em primeiro lugar, Deus exige que eles não se contaminem. E aqui há duas contaminações no texto, com a morte e com o culto ou com as práticas pagãs. Primeiro, Deus chama a atenção dos sacerdotes. Veja o verso 1, Deus manda Moisés dizer: fala aos sacerdotes, filhos de Arão. E nós já falamos sobre essa questão em sermões passados, que o cadáver, ele traria a impureza para a vida do sacerdote e para o ritual cultico no tabernáculo. Então, os sacerdotes, eles não deveriam se contaminar por causa de um morto. Eles não poderiam participar de um ofício fúnebre, eles não poderiam tocar num cadáver, porque eles trariam essa impureza para o tabernáculo, eles não deveriam se contaminar com isso, não deveriam ter essa impureza cerimonial, porque eles estavam consagrados para o serviço cultico ao Senhor. Mas logo no verso 2, nós encontramos um aspecto de graça de Deus para com os sacerdotes. Havia uma exceção. Eles poderiam se contaminar cerimonialmente, se tornar impuros cerimonialmente por causa de um parente chegado. Eles poderiam se contaminar e depois, obviamente, eles deveriam passar pelo rito de purificação que nós já vimos em momentos anteriores. E esse é um lembrete importante de Deus, um lembrete da sua graça, que Deus se importa, que Deus se preocupa com o seu povo, mesmo com aqueles que estão ali imbuídos de levar o povo à adoração naquele contexto. Havia exceção para os sacerdotes. Deus se importava com as fraquezas, se importava com os sentimentos deles. Mas no verso 5, quando fala não farás calva, não cortarás as extremidades da barba, é o que nós já vimos no capítulo 19, se eu não me engano, a respeito do ritual de luto dos pagãos. Aí não tem exceção. Eles não poderiam vivenciar o luto da maneira que os pagãos vivenciam, ou vivenciavam naquele contexto. Eles não poderiam se envolver com isso, de maneira nenhuma. É em Levítico 19 mesmo, que isso foi vedado ao leigo, ao adorador leigo, e aqui Deus está trazendo para aquele que estava oficiando no tabernáculo. Então, embora o sacerdote tivesse um trabalho diferenciado no serviço de culto a Deus, ele não era diferente do adorador perante Deus. Ele também não poderia se envolver com culto pagão, com práticas sincréticas misturadas com aquele povo. E a motivação está no verso 7. O verso 7... Verso 7 não. É o verso 6, perdão. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus. A motivação é: porque eles oferecem as ofertas queimadas do Senhor, eles oferecem o pão do seu Deus. Por isso, eles têm este trabalho e este cuidado de não se contaminarem com o culto pagão. Eles são aqueles que levam o adorador à presença de Deus através dos sacrifícios. Eles são ali os instrumentos nas mãos de Deus para que o sacrifício fosse feito e o povo fosse perdoado e houvesse comunhão com o Senhor. Os versos 8 e 9, eles vão tratar do não se contaminar com outras práticas pagãs. E essas práticas, elas envolveriam, os versos 7 a 9, aliás, não tomar uma mulher prostituta, não tomar uma mulher repudiada, uma mulher que havia passado por divórcio. E aqui
parece que a motivação do sacerdote não se casar com uma mulher que era divorciada é para evitar algum tipo de confusão. Por exemplo, se essa mulher se divorciasse e depois ela casasse com o sacerdote, e fosse descoberto que ela estava grávida do seu marido anterior, que a repudiou, o filho dela não poderia participar da linhagem sacerdotal, e isso traria muitas complicações para o sistema cultico daquele tempo. Então, coisas assim, exemplos assim, parecem ser a motivação para a qual os sacerdotes não poderiam casar com uma mulher divorciada, eles não poderiam casar com uma mulher prostituta. No caso da prostituição cultual, obviamente envolvia culto pagão aqui, eles deveriam cuidar para que isso não acontecesse. No verso 9, a filha que se envolvesse também na prostituição cultual, já foi falado isso anteriormente, ela também deveria, ser queimada, porque senão ela profanaria o nome do seu pai. Então, esses sacerdotes deveriam tomar todo esse cuidado para não se contaminarem com a morte, porque a morte é a antítese da vida, e o nosso Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Então o cadáver tornava-os cerimonialmente impuros, e eles também não deveriam se contaminar com as práticas pagãs. Se eles falhassem, o que ia acontecer? Se eles se misturassem nas práticas sincréticas com os pagãos, se eles entrassem no tabernáculo cerimonialmente impuros, se eles falhassem nessa santificação de vida, o que seria da nação de Israel? Porque, irmãos, quem é que cai primeiro quando as coisas vão mal? É a liderança que cai primeiro. Quem é tentado primeiro? É a liderança. Qual é o alvo do inimigo das nossas almas? Primeiro, é a liderança. Porque se a liderança cai, o restante também tende a cair junto com essa liderança. Então, a ênfase para sacerdotes, para o sumo sacerdote daqui a pouco, é o seguinte: vocês têm que tomar muito mais cuidado em santificação, porque vocês lideram o povo na adoração, vocês lideram o povo no culto a Deus, e se vocês não tomarem o devido cuidado, como líderes, vocês vão levar o povo, ou vão induzir o povo a se contaminarem, a se rebelarem contra o Senhor. E eles deveriam se cuidar para não profanar o nome de Deus, como o texto diz, porque eles lideravam este povo, e eles deveriam ser santos, como o texto enfatiza, porque eles eram santificados pelo Senhor. Então essa era a ordenança, a exigência do Senhor para os sacerdotes não se contaminarem. E aí do verso 10 a 15 nós temos a ordenança para o sumo sacerdote, que traz aí uma exigência ainda maior. Verso 10, o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta. Estas não tomarás, mas a virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu, o Senhor, que o santifico. Você percebe a diferença aqui dos sacerdotes? Primeiro, Deus chama a atenção para as duas coisas que diferenciavam o sumo sacerdote: o óleo da unção e a vestimenta consagrada do sumo sacerdote. Antes de falar para ele, exigir dele aquilo que ele deveria tomar cuidado em não se contaminar, Deus lembra a ele: você tem um encargo diferenciado. E aí depois ele diz: você não deve ficar de luto, desgrenhar o cabelo, nem rasgar as suas vestes, sinal de luto. Você não deve ficar de luto, você não deve tocar em cadáver nenhum, inclusive nem dos seus pais, nem do seu pai e da sua mãe. O sacerdote poderia se contaminar temporariamente por causa de um familiar próximo. O sumo sacerdote não. Nem isso o sumo sacerdote poderia. Ele não poderia expressar luto pelos pais, e ele não podia casar nem com a viúva, não podia casar nem com a divorciada. O sacerdote tinha uma diferença nesse sentido: ele deveria se casar apenas com uma virgem. O sumo sacerdote trazia essa alcunha diferenciada, ele não poderia
nem fazer aquilo que o sacerdote poderia. Virgindade é símbolo de pureza. Então, para o povo de Deus naquele contexto, tudo que visualmente representava impureza, representava pureza, deveria estar evidenciado na vida dos sacerdotes, especialmente na vida do sumo sacerdote, que no caso aqui é Arão, o homem mais próximo de Deus, no sentido de ele entrava lá no Santo dos Santos uma vez por ano, e ele entrava na presença de Deus para representar o povo como mediador entre Deus e o povo, tipificando a Cristo e apresentando o sacrifício do qual Deus agradava para purificar a ele, sumo sacerdote, e ao povo também. E no verso 15, nós vamos encontrar a motivação dessa ordenança. Verso 15 diz: e não profanará a sua descendência. Não profanará, não contaminará a sua descendência. Por motivos óbvios, mais uma vez, ele não deveria casar com a viúva, não deveria casar com a divorciada, somente com a virgem, para que a linhagem do sumo sacerdote fosse uma linhagem sem mistura, sem dificuldades, sem problemas. E isso faz muito sentido para o contexto. O sacerdócio ele era hereditário, passava de pai para filho, e essa situação precisava ser totalmente clareada para que a santificação visual, aquilo que era visto, deveria evidenciar, porque aquilo que era visto simbolizava aquilo que era interior, a purificação, a santificação. E no verso 15, mais uma vez a palavra-chave de vários momentos de Levítico aparece: profanar. Além do significado básico de profanar, que seria corromper ou violar o caráter sagrado de algo, profanar aqui traz a ideia de atribuir a Deus, ao nome de Deus e ao culto a Deus e à própria pessoa de Deus, como se Deus fosse uma divindade pagã. Então aí está a dimensão do que seria profanar. Se há uma mistura sincrética, se há um culto em que não se tem cuidado em guardar-se purificado, santificado, conforme Deus estipula, é como se Arão e os seus filhos, os sacerdotes, olhassem para Deus como uma divindade qualquer, e o nome dele fosse um nome qualquer, e a adoração a ele fosse uma adoração como a qualquer outro Deus. É isso que representa profanação, também aqui no contexto. Então, a contaminação com práticas pagãs era gravíssimo, e a liderança santificada deveria cuidar para não se envolver com essa profanação. Por isso esses detalhes aqui, que para nós parecem estranhos, parecem esquisitos, mas que fazem parte de um contexto de separação em santificação para Deus naquele momento. E no verso final aí, no verso 15 novamente, no finalzinho, há um reforço daquilo que Deus mostra que é a realidade. Porque eu, Senhor, que o santifico. Então, quem é que santifica a liderança? Quem é que santifica o povo? É Deus. É Deus quem santifica. E aí, meus irmãos, excluindo os cumprimentos da lei aqui, excluindo o sistema sacerdotal, nós não temos mais sumo sacerdote, não temos mais sacerdote. Você sabe que tudo isso se cumpriu em Cristo, o nosso sumo sacerdote. A questão de não poder ficar de luto por causa da consagração, as restrições matrimoniais, tudo isso já se cumpriu em Cristo. Como que nós podemos tirar proveito dessa sessão para a nossa vida? Primeiro, devemos nos lembrar que a liderança é modelo. Então, se nós, pastores, presbíteros, diáconos, falando no contexto da igreja, os líderes de sociedade, os líderes de departamento, os professores da escola dominical, aqueles que lideram na vida da igreja, se nós não evidenciarmos uma vida de santidade, no mínimo, nós daremos mau testemunho à igreja de maneira geral. No mínimo, nós vamos desestimular o povo de Deus à vida de santidade. Então, cada um dos líderes da igreja precisa levar isso em consideração. Precisa pensar nisso. Deus te colocou como liderança e você precisa cuidar para que você seja alguém buscando constante santificação na sua vida, para o seu bem, para testemunho do nome de Deus e para o bem do povo que está sob a liderança sua. Cada um de nós precisa pensar nisso. Mas isso também se aplica à liderança de cada um dos crentes, cada um aqui, que exerce liderança em casa, no trabalho, na escola, onde quer que seja. Nós precisamos nos lembrar que nós somos crentes neste mundo caído.
E nós, como crentes nesse mundo caído, precisamos evidenciar santidade, precisamos evidenciar que nós somos separados para Deus, para que Deus seja glorificado, para que as pessoas vejam a nossa vida e glorifiquem a Deus, para que as pessoas entendam que há um povo que busca obediência ao Senhor numa vida de santidade e de piedade. Então não se aplica apenas à liderança eclesiástica, digamos assim, mas se aplica a todos nós como povo de Deus, que precisamos testemunhar de que nós estamos buscando santificação no Senhor. Segundo, nós podemos tirar proveito desta sessão, lembrando que não se contaminar diz respeito a não ter uma vida misturada, sincrética, com práticas pagãs. E o que às vezes é muito comum de acontecer é a pessoa, ela de fato, ela expressar, ela diz, sim, eu creio em Jesus, sim, eu adoro a Deus, mas na prática da sua vida, ela na verdade adora outros ídolos, falsos deuses na sua caminhada. E nós sabemos que os ídolos modernos, eles são muito sutis. Então o dinheiro, o poder, o status, outras coisas, filhos, cônjuge, o trabalho, podem de fato serem deuses para nós. E nós nos contaminamos com eles. E nós não adoramos ao único e verdadeiro Deus e não vivemos somente para Ele. Então nós tiramos proveito dessa passagem pensando nisso também. Nós não podemos nos misturar com prática pagã nenhuma. Não há espaço para sincretismo. Deus não deu exceção para isso. Nós devemos focar o nosso coração, a nossa adoração somente ao nosso Deus. E nós devemos tomar cuidado com isso. Que nós, como líderes, cuidemos para não profanarmos o nome de Deus. Não zombando do nome de Deus ao relacioná-lo ou fazer atribuição a Deus, a qualquer outra divindade, falsa divindade, que possa tomar o nosso coração. Terceiro, nós podemos tirar proveito desta sessão, do verso 1 a 15, aliás, lembrando a liderança que a posição que vos foi confiada pelas mãos do próprio Deus. Deus é quem nos colocou onde nós estamos. E eu não estou falando apenas de posições eclesiásticas. Eu estou falando de toda e qualquer liderança que você exerce. Foi Deus que te colocou naquele lugar em que você lidera. Então, esse é o principal motivo pelo qual você precisa se atentar àquilo que Paulo falou para Timóteo. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Persevera em fidelidade ao Senhor. E toma bastante cuidado na maneira que você caminha em relação à palavra e à obediência ao Senhor no seu dia a dia. Guarde-se incontaminado. Guarde-se incontaminado desta geração incrédula e pervertida. Caminhe, tomando cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque foi o Senhor que te colocou onde você está e te colocou para que você seja um instrumento nas mãos dele. Não para que você abrace este mundo caído, não para que você se contamine e seja um como qualquer outro que está aí perdido sem o Senhor, mas para que você caminhe sabendo e vivendo como um sacerdote do Senhor. Lembrem-se, o sacerdócio universal de todos os crentes, né, na nossa caminhada diante do Senhor e na nossa vida diária. O segundo requerimento de Deus para a liderança santificada está do verso 16 a 24. E esse requerimento ele é muito simples. Que a liderança seja perfeita. Que sejam perfeitos. Veja o verso 16. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se chegará, como, aí tem uma lista aí, como homem cego, coxo, rosto mutilado, desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado, mão quebrada, corcovado, anão, que tiver belida no olho, sarna, impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Não pode ter defeito.
Isso aqui é interessante porque aquela classe de homens separados para a consagração, para o serviço do culto ao Senhor, eles eram treinados desde a infância, naquele alto padrão de adoração a Deus, de culto a Deus, e eles não poderiam ter nenhum defeito, nenhum que fosse, visualmente, externamente. Era vedado a participação. Há essa lista de defeitos físicos aqui que não é exaustiva, tá? E por que tem esta lista na antiga aliança? Por que não pode ter defeito da pele, no corpo e etc. e tal? Primeiro, porque a perfeição de Deus exigiu um mais alto grau de perfeição, tá? A santidade, ela era simbolizada na perfeição física, tanto do sacerdote como do animal. Lembrem-se que os animais tinham que ser oferecidos sem defeito, também. Então, o símbolo de santidade era aquilo que era visto. Então, perfeição física era exigida. O corpo, ele era uma espécie de analogia da obra perfeita do Senhor. O corpo, ele representava aquilo que era perfeito na obra redentora. Então, o corpo do sacerdote, o corpo do sumo sacerdote, era uma espécie de tipo do tabernáculo, do lugar perfeito, do local ali onde a presença perfeita de Deus se manifestava. Então, eles deveriam ser perfeitos. Eles deveriam ter esse visual perfeito. Se eles tivessem algum defeito, como estes que estão descritos aqui, eles não poderiam servir no tabernáculo, porque eles passariam a imagem de imperfeição. E Deus não tem nenhuma imperfeição. Tá? Agora, o verso 22, nós temos o elemento de graça mais uma vez aqui, da parte de Deus para com aqueles homens. Por quê? Eles poderiam comer do pão de Deus. Lembrem-se que os levitas não tinham terras, eles viviam do que era ofertado no templo, e eles recebiam graça e misericórdia da parte de Deus, aqueles que tinham algum defeito, e eles não poderiam oficiar ali no tabernáculo. Isso me fez lembrar do Thomas Goodwin, no livro Coração de Cristo. Tem uma passagem lá, um momento que ele fala o seguinte: o ofício do sumo sacerdote tinha por objetivo, antes de tudo, manifestar graça e misericórdia. Se não houvesse um trono de misericórdia no Santo dos Santos, jamais o sumo sacerdote teria sido indicado para entrar ali. A sua entrada era para lidar com a misericórdia, a reconciliação, o perdão, a expiação dos pecados, atuando em favor de todos, né, com graça, junto ao trono da misericórdia. Então, o verso 22 traz essa lembrança, que antes mesmo do sumo sacerdote, ele buscar essa graça e misericórdia em favor dele mesmo e do povo, ele recebia graça e misericórdia através de, apesar dos descendentes terem defeitos e não poderem oficiar, eles podem comer daquilo que é ofertado ali. Eles podem participar daquelas bênçãos. No verso 23, é dito que, porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane o santuário, porque eu sou o Senhor que o santifico. Então, mais uma vez aqui, a ideia de profanação, de misturar as coisas, de contaminar o local de culto a Deus. Então, eles recebem graça, vocês podem comer, mas vocês não podem entrar. E eles deveriam entender isso, porque haviam defeitos que representavam aquilo que era contrário ao Deus que é perfeito. E, meus irmãos, quando nós contemplamos uma sessão como essa, a gente precisa pensar o seguinte: primeiro, Deus, ele exige o mais alto nível de tudo na nossa caminhada. Veja, Deus, ele nunca abaixou o nível que ele requer do seu povo. Ele se rebaixa na encarnação, na humilhação da encarnação, mas ele não rebaixa nível de santidade exigido do seu povo. Deus jamais chegou e falou assim: olha, agora que vocês são pecadores mesmo, vamos diminuir essa fita aí. De jeito nenhum. Esse texto exemplifica isso. Deus não quer ninguém com defeito. Por isso nós precisamos de atenção contínua à busca pela santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, né? Ninguém verá o Senhor. Porque Deus não abaixa este nível, ele continua com um nível alto. Mateus capítulo 5, verso 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai.
Se a gente acabasse aqui, ficava pesado, né? Mas nós devemos enxergar aquilo que está apontando o texto também, a graça e misericórdia de Deus em favor dos imperfeitos, que somos nós. Veja, eles não deveriam se contaminar, mas tinha exceção, eles poderiam se contaminar, os sacerdotes. Eles deveriam ser perfeitos. Ok, o corpo, aqui tem uma lista, é fácil de ver, olha, tudo bem, não tem defeito, mas e os defeitos do coração? E as imperfeições do coração? Ou você acha que o sumo sacerdote, ele não tinha pecado nenhum? Só tem um que não tem pecado nenhum, que é Jesus Cristo. Só tem um que é perfeito, que é Jesus. Tanto que o sumo sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo. Os sacerdotes que oficiavam ali, todos eles. Então, veja, apesar de Deus exigir uma perfeição que representava a sua própria pessoa em perfeição, ele sabe que há imperfeição. E que por isso ele tem que ser gracioso e misericordioso, senão ninguém consegue se aproximar dele. E aí, através do perfeito que é Jesus Cristo, nós temos a graça e a misericórdia de nos achegarmos. Porque nós temos corações imperfeitos. E é impossível de ser sanado, a não ser pela obra de Jesus Cristo. Então, a realidade é essa. A vida é Deus santificando pessoas impuras e imperfeitas, que são indignas do serviço, mas que Ele chama para o serviço. Ele é misericordioso e gracioso para com este povo. O nível é a perfeição. E nós sabemos que não alcançaremos esse nível, até que Cristo volte e nos transforme por completo. Mas isso não quer dizer que nós não devemos buscar essa perfeição, que nós não devemos buscar a santificação. É o que nós devemos fazer, é o que é requerido de nós. Mas nós devemos nos lembrar da graça e misericórdia de Deus. Acaso você não se dá conta disso todos os dias? Você está na presença do Deus Santo, Santo, Santo. Você não pensa isso todos os dias? Você não tem ou não busca enxergar a noção do que é estar na presença de Deus e não ser fulminado pela sua glória, pelo seu poder? Arão entrava lá uma vez por ano, tremendo de medo, e se Deus não aceitasse o sacrifício, ele era morto. Mas a Bíblia diz que através de Cristo nós entramos no Santo dos Santos. E lá nós permanecemos o tempo todo. Então é graça e misericórdia de Deus. Você está constantemente na presença desse Deus. Acaso você não vê que os seus pecados são dignos de morte? Os seus pecados fazem separação entre você e Deus. E você está respirando aqui agora, Ele não te matou. E mais, Ele te deu uma vida em Cristo Jesus, porque você recebeu perdão e vida eterna em Cristo. Então veja, qual que é a sua dignidade nisso? É graça e misericórdia da parte de Deus. A perfeição física que era exigida para o sacerdócio, obviamente não é exigida para estar mais ali na presença de Deus. Mas o nosso coração não deveria ser perfeito para com Deus? Deveria. Mas você sabe que não é. Você sabe que nós lutamos dia a dia. Então você percebe isso, graça e misericórdia da parte de Deus para conosco dia a dia? Porque Deus é um Deus misericordioso. Graça que provém daquele que é perfeito, Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso Salvador e a Ele toda a glória por isso. Nós devemos caminhar lembrando disso, meus irmãos. E vivendo, experimentando essa graça e misericórdia. E caminhando para a perfeição, conforme o Senhor nos chamou. Eu quero ler o verso 24 para concluir a nossa mensagem. Pode projetar, por favor. Quero trazer o resumo do que nós falamos nessa manhã para você. É uma ajuda visual para os irmãos que anotam a mensagem. Então, Levítico 21, o tema da mensagem foi liderança santificada. O que é que Deus exige da liderança santificada? Primeiro, que não se contaminem. Segundo, que sejam perfeitos. E o verso 24 na conclusão, pode tirar, por favor, obrigado. Assim falou a Moisés e Arão aos filhos destes e a todos os filhos de Israel. A mensagem era para Arão e os seus filhos, mas todo mundo ouve a mensagem. A ideia aqui é a seguinte: todo mundo é responsável pela santificação de todo mundo, o aspecto comunitário que nós falamos no sermão passado. Então espera-se um alto padrão,
Esperava-se um alto padrão do sacerdócio, e esperava-se que a comunidade entendesse isso e participasse disso, e ajudasse isso. Então, uma liderança santificada é bênção para a vida da igreja, falando especificamente agora da igreja. E essa liderança buscando santificação é uma bênção também para todo mundo. Tá? Todos nós devemos buscar isso na nossa caminhada. E eu quero concluir trazendo a lembrança aos irmãos, mais uma vez, não existe mais sumo sacerdote, não existe mais sacerdotes nestes termos, já se cumpriram em Cristo. O sacerdócio agora é o sacerdócio universal de todos os crentes. E por isso nós devemos nos lembrar que Cristo abriu o caminho ao Santo dos Santos. E lá nós estamos. Nós é que somos o santuário de Deus. Nós é que somos o tabernáculo. Em nós habita o Espírito de Deus. E por sua misericórdia, veja o que Cristo disse em João 17:19. Em favor deles, eu me santifico. Jesus falando, para que também eles sejam santificados pela verdade. Assim, a liderança precisa de santificação. Toda a igreja precisa de santificação. E pensando nos dois elementos que nós tratamos nessa manhã. Primeiro, não se contaminando. A liderança deve guiar o povo na adoração exclusiva a Deus. A liderança precisa demonstrar conduta ilibada, um caráter adequado. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, a liderança ordenada precisa caminhar naquilo que Paulo preceitua para Timóteo, para Tito. Não devemos nos misturar com práticas pagãs e, de igual modo, a igreja precisa buscar uma santificação. A igreja precisa tomar cuidado na sua caminhada, uma conduta ética, moral, adequada ao povo de Deus, ao povo que vive em santidade diante de Deus. Segundo, nós devemos ser perfeitos. E você sabe que nós temos as piores imperfeições que jorram dos nossos corações, mas a certeza, a garantia de que o sacrifício perfeito de Cristo completou toda a obra necessária para cobrir todas as nossas imperfeições. É aí que nós entramos nos méritos de Cristo, na presença do nosso Deus. E é por isso que nós estamos aptos para servir, por graça e misericórdia. Não porque nós fizemos alguma coisa. E além disso, a palavra perfeito no Antigo Testamento, ela traz a ideia de maduro. E aí, você sabe que o crente precisa caminhar em maturidade, amadurecimento, na palavra, na comunhão, na caminhada. Nós devemos buscar isso. E aí eu faço um apelo para encerrar aos líderes. Que nós, líderes, não cessemos de buscar uma vida de santidade e de conduzir o rebanho de Deus, conforme Deus requer de nós, para o bem de todos. E para que Deus seja glorificado, Deus nos confiou um rebanho que é dele, para que nós lideremos. Então, isso pesa sobre nós. E eu quero fazer um alerta à igreja, que a igreja entenda que a liderança, ela é imperfeita. Ela erra, ela peca, ela pode te ferir, pode te magoar, pode te ofender. Nós somos líderes falhos, nós somos imperfeitos. Perfeito só tem um, e o nome dele é Jesus Cristo. Não somos nós que lideramos esta igreja. Nós somos todos carentes da misericórdia de Deus. E é por isso que, enquanto os líderes velam pelas vossas almas, como diz o texto, que vocês orem por nós. Enquanto nós oramos por vocês, orem por nós. Tem uma coisa que é muito boa para nós, é saber que os irmãos estão orando por nós. Saber que os irmãos estão em oração, intercedendo. E enquanto nós caminhamos como povo de Deus, Hebreus capítulo 7, verso 23 a 25, nos diz o seguinte: ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, aquele que está sempre, o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós.